Galera, boa noite. Tá pronto o Tremendão SL. Na parte estética foi só o improviso de dois knobs, né? Que estavam diferentes dos outros para melhorar o aspecto visual. A troca das chaves de brilho, que essa realmente dá para ver que são novas, né? Porque as anteriores estavam coladas com Super Bonder. Bom, vai entender. Então, pelo menos agora o aparelho está com os knobs bem próximos, né? Dois improvisados, não se pode exigir perfeição, mas está melhorzinho do que estava. Vamos ver a parte interna do aparelho. Bom, gente, a queixa de reclamação desse aparelho do cliente eram ruídos. O ruído principal vinha gerado pelos capacitores principais da fronte, que daqui a pouco eu vou falar sobre eles. E outra grande fonte de ruído era a ligação errônea feita nos jacks de entrada, tá? Esses jacks funcionam da seguinte forma: quando você não tem instrumento ligado nesses jacks, eles automaticamente aterram a entrada do pré. Fazendo assim, você vai abrindo volume e você não tem sinal entrando pelo pré, porque está aterrado, você não tem ruído de amplificação no pré, a não ser que você abra tudo no talo, aí você vai ter um pequeno ruído. Se você não tiver esse aterramento automático feito nos jacks, quando você tira o aparelho, teu pré vai estar aberto. Então você vai ter um tremendo ruído de pré-amplificação, porque teu pré vai estar captando tudo que os jacks não vão estar aterrando. Então os dois canais estavam com as conexões erradas dos jacks, foram acertados e agora está funcionando como tem que ser. Você conecta o instrumento, você desconecta o instrumento, é feito o automático aterramento das entradas. Então agora o aparelho está silencioso, foi reparada a fonte, a gente fala dela daqui a pouco, foi acertada essas ligações errôneas dos dois jacks, dos dois canais, dos 4 jacks, foi trocado todos os capacitores de poliéster que houve necessidade, os eletrolíticos todos também foram trocados, fiação foi devidamente acertada, aqui os capacitores novos de fonte foram montados, já vou falar deles daqui a pouco, as placas foram limpas, estavam impregnadas de um WD que parece um óleo de cozinha, eu vou falar já mostrar alguma coisa a mais, e a fiação foi toda devidamente acertada, né? Amplificadores, você tem que ter um cuidado sempre importante de manter os fios próximos ao chassi e um cuidado maior ainda de afastar certos fios de outros. Fios de entrada, de saída, para não ficar gerando realimentação, oscilação e vaporear fora. Mesmo esse aparelho sendo aparelho de baixo ganho, você tem que ter sempre esse cuidado, trabalhar com as fiações afastadas, umas de outras e sempre próximo ao chassi. O vibrato do aparelho voltou a funcionar, como de costume era o LDR com problema, tá? Foi feita uma ligação para conexão de 4 e 8 ohms de CD de falante a pedido do cliente. Que mais foi feito? Foi feito o acerto desse potenciômetro que estava com metade do eixo estriado quebrado. Esse aqui com potenciômetro bem diferente, um eixo fininho ele, também estava quebrado, então foi feito um acerto, onde agora o knob pode ser retirado e tirado, mas ele faz todas as funções dele. Gira, para e trava. E se você precisar retirar o knob, vem. Esse aqui, idem. Porque a galera muitas vezes tem um knob quebrado, o eixo, esse aqui é estriado na metade, e a galera cola. Super Bonder, cola de sapateiro, aquela cola polar, que é cola branca de madeira, e na hora tá legal. E depois, quando você tem necessidade de tirar sua manutenção? Aí você vai quebrar em definitivo o knob e muitas vezes danificar de vez o potenciômetro. Então, antes de fazer, pense. Tá? Vamos falar agora da fonte. O principal problema desse aparelho era ruído de fonte. Esses são os dois capacitores que estavam montados no aparelho. 100 micro por 450 volts. Deixa eu ver se a câmera enfoca aqui. 100 microfarad de 400 volts. Esse que explodiu. Esse está melhor. 100 microfarad por 450 volts. Ah, mas esse não estourou, esse estourou. Pois é. O problema é que essa fonte trabalha com 485 nesse caso. Então, se você somar os dois capacitores, você tem 850 volts. Então, o capacitor não estourou porque estava fora da tensão de trabalho. Ele tinha folga. Mesmo esse de 400 volts, estava aceitável o valor dele. Quanto mais alta a tensão, melhor. Mas não foi a tensão de 400 volts que levou ele a estourar. E é muito melhor acontecer com esse capacitor isso aqui, porque ele quando estourou, literalmente ele ficou aberto, você mede aqui com multiteste, não tem escape nenhum, simplesmente como se não existisse, do que esse aqui que está no processo entrar em escape. Está começando a estufar já, né? Visualmente a gente já percebe, mas você mede multiteste e no analógico então você percebe bem legal.
ele começa a gerar uma resistência que vai cada vez mais se tornando menor. Esse capacitor fatalmente vai entrar em curto uma hora ou outra e ele vai explodir, feito esse. Ou pior, ele pode se tornar um resistor de baixo valor e danificar em definitiva a fonte do aparelho. Isso é o que a gente fala muitas vezes para os clientes, de fazer uma manutenção periódica, ou quando comprou o aparelho, leva para dar uma geral, porque é só um capacitor desse aqui, está no estado desse aqui, funcionando. O ruído vinha desse capacitor, mas esse aqui, ao meu ver, estava mais perigoso, porque ele estava escondendo um problema que iria causar transtorno. Então, gente, comprou um aparelho, leva para o seu técnico de confiança, manda dar uma olhada, uma conferida. E dependendo do uso, embora eu não use, também leva um capacitor a entrar em fadiga. Manda dar uma geral. É melhor você trocar 2 capacitores do que você trocar 2 capacitores, ponte retificadora, transformador, porque se isso aqui fechar um curto direto e o fusível dele tiver com a amperagem aumentada, meu filho, um abraço. Bom, gente, então tá aí. O vibrato dele foi recuperado, está perfeito, espetáculo. Só o reverb que não foi mexido a priori nessa ocasião. No próximo o dono vai mexer. Está aí, mas o tremendão SL de novo, totalmente funcional, perfeito. Um sonsaço. Gente, um abraço a todos, uma boa noite.